Olá, irmãos, que a paz de Cristo seja com todos, seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Hoje eu gostaria de estudar com vocês quadros pintados com palavras. Na verdade, o que eu quero trazer nesse estudo são alguns textos que são trazidos, que na verdade são verdadeiras imagens, verdadeiros quadros pintados pelos profetas, pelos servos de Deus no passado. Eu quero então aproveitar o livro de Jeremias, que é um livro bastante interessante, trazendo muitas imagens, para que através dessas imagens nós possamos tirar as lições para a nossa vida. Esse estudo no livro de Jeremias, ele vai nos fazer imaginar exatamente aquilo que Deus estava ensinando ao seu povo. Jeremias foi um profeta muito importante, fiel a Deus, e através do Espírito Santo, através da inspiração divina, ele pintou como que imagens gráficas para que Deus trouxesse a sua palavra, o seu ensino para as pessoas, para o seu povo. A obra de Jeremias, ou seja, o ministério de Jeremias, esse ministério profético, era chamar o povo de volta para Deus, era tirá-lo da idolatria. O povo afastou-se de Deus, o povo ele abandonou os caminhos do Senhor, e Jeremias agora está encorajando o povo a abandonar a sua maldade, abandonar a sua idolatria e retornar ao verdadeiro Deus. Embora Jeremias tenha vivido há muitos anos atrás, esses quadros mentais que ele pintou vai nos ajudar a viver mais perto de Deus. Então o objetivo do nosso estudo é analisarmos esses quadros mentais pintados com palavras através do profeta Jeremias. E vamos então aplicar esses princípios na nossa vida. Nós vamos tirar vários quadros pintados por Jeremias e vamos aplicá-los na nossa vida. Hoje nós vamos ver alguns deles, e à medida em que nós formos avançando nos estudos do livro de Jeremias, nós vamos extraindo essas imagens e aplicando-as na nossa vida. Muito bem, a primeira imagem que eu quero trazer para você é a imagem das cisternas rotas. Cisternas rotas. São cisternas que não retêm água, como que se estivessem rachadas. Essas cisternas rotas é um quadro pintado pelo profeta Jeremias. No capítulo 2, versículos de 11 a 13, o profeta diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm água. A idolatria do povo, nessa passagem, ela é pintada exatamente para um povo que dependia de água. Na verdade, todos nós dependemos de água para sobreviver. Todavia, lá no Oriente, a necessidade de água é muito maior. Por exemplo, se um árabe chegar aqui no Brasil e ver você com a mangueira, né, lavando a calçada, lavando o carro, molhando a grama, molhando as plantas, ele simplesmente vai ficar
espantado. Ele vai achar que você está desperdiçando água, que você está jogando água fora. Por quê? É um país que necessita muito de água. Um país quente, praticamente um deserto. E era exatamente nessa região onde o povo de Israel estava habitando. E ali, na Palestina, eles também tinham a necessidade de água. E a forma como eles deveriam aproveitar essa água, né, os dicionários bíblicos, por exemplo, quando falam a respeito dessas cisternas rotas, exemplificam, por exemplo, com algumas garrafas, né, alguns vasos grandes, em forma de garrafa, para que, quando chovesse, eles fizessem escoar do telhado aquela água para colocar dentro dessas garrafas, dentro desses vasos. E alguns deles também cavavam cisternas, iam lá no chão e cavavam. Só que naquela época também não havia concreto, não havia cimento, eles não tinham como fazer algo que pudesse impermeabilizar aquele solo. E normalmente a água que caía dentro desses buracos, dentro dessas cisternas que eles cavavam, esses buracos, essas cisternas, elas não tinham a propriedade, a capacidade de reter a água. E rapidamente aquela água acabava se escoando pelo solo e quando o indivíduo ia ver, não tinha mais nada. A imagem que Jeremias está pintando aqui em relação à idolatria é exatamente essa. Nenhuma nação idólatra, ela trocava os seus deuses. Todavia, Israel, ele deixou a glória de Deus para adorar outros deuses. E ele então faz essa comparação de deixar a pessoa de Deus para adorar outros deuses, como o indivíduo que está cavando cisternas rotas. Cisternas que não podem reter água. E a água é a grande necessidade do ser humano. Muitas vezes a Bíblia ela fala dessa necessidade da água. E é uma grande tolice você achar, né, que com uma cisterna quebrada, que não retém água, você vai conseguir matar a sua sede. Pode fazer isso talvez por alguns instantes, alguns dias talvez, mas considere, né, o contraste daquilo que Jesus, por exemplo, ele falou com a mulher samaritana. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, Jesus respondeu a essa mulher dizendo: se tivesses conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele haveria de dar a você água viva. E depois então, nos versículos seguintes, nessa conversa de Jesus com a mulher samaritana, Jesus vai dizer o seguinte: todo que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, far-se-á nele um manancial de águas vivas, que jorra para a vida eterna. Observe que Jesus ele está falando não de uma cisterna, não de um pote, um vaso com água. Ele está falando de uma fonte, ele está falando de um manancial. E qual a diferença do manancial para a cisterna? É que o manancial é a fonte, é de onde jorra a água. E a cisterna é onde se retém um pouco desta água. Mas se a cisterna é rota, ela não tem propriedade para reter água alguma. E trocar esse manancial por uma cisterna rota é algo realmente que deixa qualquer um pasmo,
Jeremias diz: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Como é que alguém pode deixar o manancial, a fonte de águas vivas, para ir buscar água numa cisterna que não pode reter água? Lá em João capítulo 7, versículos 37 e 38, nós lemos as seguintes palavras: ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de águas vivas. Essa é a promessa de Deus. Não que você cave cisterna que não pode reter água, mas que você beba da fonte da água da vida. Este é o quadro que Jeremias está pintando. Pessoas que estão deixando a fonte de água viva para cavar essas cisternas, para ter esses vasos rachados que não podem reter água alguma. Se você ler a Bíblia, ela vai falando a respeito desta água da vida, e lá no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, nós lemos: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e o guiará para as fontes da água viva. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Deus, ou seja, Jesus, ele nos guiará para as fontes da água viva. O livro de Apocalipse, no capítulo 22, ele vai terminar os últimos versículos dizendo assim: pois o Cordeiro, o Espírito diz, e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os Evangelhos, Jesus Cristo, todos estão voltados para um único objetivo, que é fazer com que você mate a sua sede, bebendo da água da vida. Então eu quero dizer a você que a fonte, ela não somente retrata que nós diariamente, todos os dias, precisamos buscar a Deus e matar a nossa sede espiritual. É uma busca contínua, é uma busca permanente. Nós precisamos ter essa água, matar a nossa sede. Onde você vai buscar essa água? Você vai buscar na cisterna rachada, na cisterna rota? Ou você vai buscar esta água diretamente na fonte de águas vivas? Não se deixe levar pelo desejo de querer cavar um buraco, uma cisterna, que não vai reter água. Não se deixe levar pela tentação de querer ter um vaso rachado, que também não vai conseguir reter água. Então esta imagem de cisternas rotas, que não retém água, deve estar, neste momento, gravado em nossos corações. Então, imagine agora, você indo buscar água numa cisterna rota. Não vai encontrar. Essa imagem de uma cisterna que não pode matar a sua sede, que normalmente vai te deixar na mão, não vai suprir as suas necessidades. Agora imagine também você indo até a fonte das águas vivas, indo até Jesus para poder nele encontrar a verdadeira água da vida. Nessa fonte você pode beber e matar a sua sede. Em segundo lugar, uma segunda imagem que eu quero trazer para você é a imagem
de andar para trás. É muito engraçado essa imagem, porque faz nos lembrar talvez um caranguejo andando para o lado, mas não é só engraçado, na verdade é trágico, porque há pessoas que andam dessa forma. Vamos ler o texto de Jeremias capítulo 7, versículos 23 e 24. Pessoas que estão voltadas também para a idolatria e não ouvem a voz de Deus. Então Jeremias diz assim: mas isto lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Observe que esta é uma outra figura que Jeremias traz para nós. Através dessas palavras, ele pinta um quadro onde pessoas não dão ouvidos à voz de Deus, não querem ouvir os conselhos de Deus e rejeitando a palavra de Deus. Ao invés de avançar, ao invés de prosseguir, elas começam a regredir, começam a divagar, começam a perder o seu caminho. Andam para trás, não andam para frente. Ao invés de progredir, essas pessoas começam a regredir. O que é progredir? Progredir é quando você anda para frente. Progredir é quando você avança, é quando você prossegue. Quando você diz assim, olha, pegue o carro, né, e avance, dirija o carro para frente. Então, isto é avançar. Quando você tem valores na sua vida e você incorpora esses valores e começa então a viver de acordo com a palavra de Deus, você começa a progredir, começa a avançar. Entretanto, quando você não ouve a voz de Deus, quando você não lê a palavra de Deus, quando você não busca essa comunhão com Deus, quando você quer andar nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração, você começa a andar para trás. E andar para trás significa retroceder. Andar para trás significa regredir. E você começa a atrasar a sua vida, você não avança, você está voltando, você está regredindo. Você está perdendo a sua força, você está perdendo a sua intensidade. E a regressão, esse andar para trás, traz muitos prejuízos para a nossa vida. Como é que nós podemos progredir? Dando ouvidos à voz do Senhor. E quando é que nós regredimos? Quando damos ouvidos aos nossos próprios conselhos, aos nossos próprios pensamentos, ao propósito do nosso coração malvado. E foi isso que aconteceu com o povo. Jeremias está mostrando aqui a imagem de pessoas que estão tapando seus ouvidos para a voz de Deus, fechando os seus olhos para a palavra de Deus, não querendo participar das coisas de Deus, então se tornam retrógrados. Eles começam a voltar. Ao invés de avançar, ao invés de progredir, eles começam a andar para trás. E essa é a imagem que Jeremias está trazendo aqui. Pessoas andando para trás e não para frente. A pergunta que eu quero fazer a você neste momento é: você está andando para frente ou andando para trás? Está ouvindo os conselhos de Deus? Está buscando a palavra de Deus na sua vida? Você tem tempo para meditar na palavra de Deus? Se você está fazendo isso, você está andando para frente. Mas se você não quer dar ouvidos à voz de Deus, se você não quer viver na presença de Deus, fazer a vontade de Deus,
só querendo fazer aquilo que você quer, aquilo que você acha certo, no caminho dos seus próprios desejos, dos seus próprios pensamentos, eu quero dizer a você que, infelizmente, você está andando para trás. E você vai ver que no final, embora você ache que está avançando, você vai perceber que você regrediu muito na sua vida. Porque você deixou a fonte das águas vivas. Você deixou a fonte da sabedoria. Você não está ouvindo aquele que conhece todas as coisas e que dirige todo o universo. Andar para trás. Essa é a figura que Jeremias pinta nesse versículo. E eu quero então que você imagine uma pessoa andando para frente e outra pessoa andando para trás. Qual dessas pessoas você é? Você é aquela que anda para frente ou você é aquela que está andando para trás? Pense bem, imagine-se agora andando para frente, buscando a direção de Deus. Em terceiro lugar, a imagem que nós temos em Jeremias 10, versículos de 3 a 5, é a criação de ídolos. Ele diz nesse texto as seguintes palavras: porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelo o firmam, para que não se mova. Não são como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar, certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. Jeremias está lembrando aqui a respeito da criação de ídolos. E pessoas que normalmente criam ídolos acabam se curvando, adorando esses ídolos. Eles moldam esses ídolos, dão forma a esses ídolos e muitas vezes são colocados como deuses, como se eles tivessem algum poder, alguma força, alguma influência na vida das pessoas. Jeremias está dizendo que eles são obra das mãos do artífice. São feitas com machado, são feitos com prata, ouro, estão pregados, não podem andar, são levados pelas pessoas, então não tenha receio desses ídolos. Eles não podem fazer mal. E outra coisa, eles também não podem fazer o bem. Se você pensa que eles podem fazer o bem, você está enganado. Esses ídolos não têm poder para fazer o bem, nem tampouco poder para fazer o mal. É por isso que a Bíblia ela traz muitas advertências a respeito da idolatria. Que devemos fugir, dos deuses criados pelas nossas próprias mãos. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, versículo 21, ele encerra essa carta dizendo as seguintes palavras: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então ele combate veementemente a questão da idolatria. Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Porque é um pecado do coração. E a criação de ídolos nos afasta de Deus. É por isso que eu quero então concluir deixando um texto para você a respeito desse terceiro ponto. Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 6, que está lá na lista dos 10 mandamentos. São os 2 primeiros mandamentos, quando Deus diz assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas,
nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Deus detesta a idolatria. Ele quer que você o adore em espírito e em verdade, tendo como único Senhor, como único Deus da sua vida. Então nós podemos concluir dizendo o seguinte, que na linguagem de Jeremias, através das figuras que ele traz, através dessas imagens pintadas, através das palavras que ele nos traz, nós podemos concluir que é o cúmulo da tolice nos afastarmos de Deus, deixando a fonte das águas vivas para buscarmos cisternas rotas. Coisas que não têm valor espiritual, que não têm valor verdadeiro. Em segundo lugar, não sejamos regressivos, não andemos para trás. Não fique andando só, né, de marcha ré. Ande para frente, avance na sua vida. Lembrando que o serviço progressivo, o andar progressivo, ela envolve o serviço na causa de Deus. E adoremos ao único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Fique com essas três imagens na sua mente, no seu coração, pense nelas, lembre-se disso durante toda a semana e aplique esses princípios na sua vida. Com certeza, você sairá mais fortalecido seguindo os princípios da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto, a sua glória, a sua majestade e o seu poder sobre a sua vida. Um abraço, até o próximo encontro, se Deus assim permitir.